Fala, chuchuzada, belezinha? Olha só, tô aqui no lugar massa pra caramba. Tem atropelado? Claro que não. Pra gente falar do modal rodoviário, beleza? Chuchu, quando a gente está trabalhando com um sistema de transporte no Brasil, o sistema modal de transporte no Brasil, ele é dominado pelo rodoviarismo, né? Vale lembrar o seguinte, o sistema modal rodoviário hoje, o sistema modal rodoviário hoje, ele ocupa a maior parte do transporte de mercadoria no país. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, olha só, 61% do transporte de mercadoria no Brasil é via caminhão, é por aqui. Tem esse caminhão aqui, ó, tá vindo aqui o vermelhinho, ó, passou transportando mercadoria, 61%, beleza? Nem sempre foi assim, a gente já teve uma era das ferrovias, lá no final do século XIX, início do século XX, a base do transporte de mercadoria no Brasil era por trem, só que isso começa a mudar, especialmente a partir da segunda metade do século XX, tá? Claro, então quer dizer que lá no início do século XX não tinha estrada no Brasil? Claro que tinha, Chuchu, tinha as chamadas estradas de rodagem e tal. Tanto que teve o governador de São Paulo, Washington Luiz, que vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, ó, governar é fazer estradas. Cara, isso 1920. É óbvio, Chuchu, imagina o seguinte, a gente está tendo um momento em que basicamente o setor automobilístico está comandando a segunda revolução industrial. É início do século XX. O setor automobilístico está ganhando força, está ganhando, né, fazer um trocadilho, está ganhando tração. E a partir daí ele começa a dominar. Surgem grandes conglomerados automobilísticos e esses conglomerados eles vão ganhar força a partir do século XX. No Brasil, isso é significativo porque é com o governo Juscelino Kubitschek, ali 56 a 61, que a gente vai ter um fortalecimento do modal rodoviário. Começam a se criar políticas rodoviaristas, políticas de investimento em infraestrutura em rodovia, exatamente para atrair essas empresas estrangeiras, essas multinacionais do setor automobilístico aqui para o Brasil. Qual é que era a lógica? Até então, a maior parte do transporte de carga feito no Brasil não era de caminhão, era via trem. Só que, e aí o seguinte, por que uma empresa que nem a Volkswagen, por exemplo, vai vir para o Brasil para construir caminhões se o transporte aqui no país é dominantemente ferroviário? Não tem lógica. Governo JK começa a fazer uma mudança, reduz os investimentos no setor ferroviário e amplia os investimentos no setor rodoviário, tá? E as multinacionais vêm para cá. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, JK andando de Fuca ali, ó, faceiro que ele tá. Ai, JK, seu safado! E a partir do governo dele, e não só no governo JK, mas a partir dele, a gente vai ter cada vez mais investimento no setor rodoviário. É isso aqui. Bom, Chuchu, e aí o que acontece? A gente vai ter uma malha rodoviária gigantesca no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje já tem mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias no Brasil. Rodovias federais, estaduais e municipais, tá? Isso é fundamental. A gente é um dos países que tem a maior malha rodoviária do mundo. Claro, os Estados Unidos tem mais, mas a gente está no top 10 ali de boas, certo? O problema é que dessa malha rodoviária, desses 1,7 milhão de quilômetros, a maior parte não é pavimentada! Chuchu, não é asfaltada, não é que nem essa belezura aqui. Não, a maior parte das rodovias brasileiras é estrada de chão batido, né? Tipo aquela ali, ó. Tipo essa aqui, ó. Tá vendo? É assim, rodoviazinha de chão batido. A maior parte. Só 12% mais ou menos das rodovias brasileiras são pavimentadas. 12% é muito pouco, concorda? E mais, olha que loucura, Chuchu. Desses 12% que são pavimentados, a maior parte, 93%, tá? São de pista simples, ou seja, não é uma pista dupla que nem essa que vocês estão vendo, não, pista simples. E um outro ponto é que 62% dessas vias pavimentadas, elas estão num estado de conservação entre ruim e péssimo.
tanque, né? Pega essas duas informações. O que a gente tem aqui como um elemento essencial para a gente raciocinar? A maior parte das vias pavimentadas no Brasil são de pistas simples e elas nem estão em boas condições. Só que o cara que é motorista, o cara que vive, tá, transportando mercadoria de caminhão, caminhoneiro, que tá ali, ó, dia a dia na estrada, esse cara, ele vai buscar as vias pavimentadas. Porque é melhor de dirigir, é mais confortável, tem mais risco de... tem menos risco, aliás, né, de dar algum problema de peça, quebrar uma parte do caminhão, estourar um pneu e por aí vai. Só que aí tu tem uma confluência desses motoristas para essas áreas, para essas vias pavimentadas. Só que isso gera o quê? Grandes congestionamentos. Isso gera uma série de acidentes. Opa! Ó, seu João, esse aí é caminhoneiro da antiga. Chuchu, tu gera uma série de problemas, certo? Então, esse é um ponto negativo. E aí, que nem eu falei pra vocês, pô, 61% do transporte de mercadoria no Brasil hoje é pelo setor rodoviário. Verdade, beleza, show. 75% dos produtos que a gente vai exportar são transportados de caminhão, é via rodoviária também. Loucura? Cara, a gente exporta muito e o que a gente está exportando entre grãos, né? Enfim, tudo que é transportado via caminhão, 75% é via rodoviária. E isso acaba encarecendo o custo do produto. Tá, mas peraí, por que aumenta o custo do produto? Chuchu, quanto mais tempo essa galera fica impactada, fica parada num trânsito, quando tu tem maior gasto, sei lá, por exemplo assim, o cara tem que ir mais devagar porque a estrada tá esburacada, porque o asfalto não tá bom, porque tem congestionamento. Tu tem um aumento, segundo a CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, um aumento médio de 5% no consumo de combustível quando as estradas estão ou congestionadas ou em péssimas condições. 5%. Segundo a mesma CNT, em 2018 teve um consumo excedente de mais ou menos 876 mil litros de diesel pelo setor... Outro seu jogo, pelo setor rodoviário, tá? Cara, é um consumo exagerado. E mais, né? Se tu tá consumindo combustível, é mais tempo que o caminhoneiro, é mais tempo que o caminhoneiro tá dirigindo, eleva a mão de obra, eleva o preço do trabalho dele e isso vai jogando frete lá pra cima. Pô, não é por nada que a gente teve em 2018 a greve dos caminhoneiros. Lembra 2018, greve dos caminhoneiros? Beleza, Brasil parou, tudo parado. Os caminhoneiros fizeram greve e o Brasil parou. E cada vez que a gente tem um aumento considerável do preço do combustível, vem um alerta. Uma nova possível greve dos caminhoneiros e o pessoal fica todo enlouquecido, tá? Chuchu, um outro ponto bem massa de tá ligado quando a gente fala do modal rodoviário é que a distribuição de estradas no Brasil, ela obedece à desigualdade socioeconômica nacional. Ela obedece, ela é um reflexo do processo histórico de ocupação no Brasil. Tu vai pegar, por exemplo, e tu vai ver que a maior parte das rodovias brasileiras estão concentradas na região sudeste, na região sul. Dá uma olhadinha no mapa aqui, ó. Olha esse mapa aqui, concentrados na região sudeste e na região sul, beleza? Tá, por que isso? Porque historicamente, onde é que a gente tinha concentração industrial no Brasil? Região sudeste, São Paulo. Então lá no governo JK, ele começa a atrair essas empresas multinacionais que a gente falou antes, para São Paulo. E elas vão formar a região metropolitana, vão instalar ali em Santo André, São Caetano, São Bernardo, formando o ABCD paulista, uma grande concentração ali, né? Então, hoje a gente vai ter uma intensidade muito maior de rodovias no sudeste, depois na região sul. Aí tá o detalhe, para quem tá ligado naquele linducho do Milton Santos, eu te amo! Milton Santos dizia o seguinte, não, numa das propostas de regionalização do Brasil feita por ele, os 4 Brasis, ele coloca que a região sudeste e a região sul formariam a região concentrada, né? Por que concentrada? Seria aquela região cujos estados estão mais integrados ao meio técnico, científico e informacional. E isso, ter rodovias, é um reflexo disso. Bom, Chuchu, e aí assim, ó, tá, vamos pontuar um troço aqui, vamos fazer o seguinte, quais os pontos positivos do modal rodoviário? Mas tem ponto positivo no modal rodoviário? Claro que tem. Flexibilidade no itinerário. Chuzito, esse caminhão aqui, ó, ele vai poder chegar na porta da tua empresa, na porta da tua casa, se ele quiser. Maior cobertura do espaço geográfico, né? A gente vai ter a questão do transporte porta em porta, né? Vai da porta da fábrica até a porta de outra fábrica, enfim.
Outro ponto positivo, ele é mais econômico para curtas distâncias. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, Chuchu, olha só. Até uns 500 quilômetros, 600 quilômetros, transporte rodoviário é mais barato. A partir daí ele já fica caro. Ah, mas o Brasil é um país continental, tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então não é vantagem ter setor rodoviário, não! Claro, para curtas distâncias sim. De uma cidade a outra, o modal rodoviário é ideal. Agora, para atravessar o Brasil, do extremo sul ao extremo norte, do extremo leste ao extremo oeste, não é vantagem, tá? Um outro ponto positivo é que o modal rodoviário favorece a intermodalidade. Ele pode fazer a ligação entre uma estação férrea e uma estação portuária, tá? Ah, mas tem pontos negativos? Claro que tem, a gente acabou de falar um. Para longas distâncias, modal rodoviário, transporte de caminhão, não é ideal. Ele aumenta o custo do Brasil, o custo do frete, tá? Torna o nosso produto menos competitivo. Outro ponto negativo, limitada capacidade de frete, tá? De carga, então repara, caminhãozinho ali, ó, vou fazer aqui, ó, é aquilo ali que ele transporta e deu, tá? É isso aí, limitada capacidade de carga. Elevadas taxas de poluição, cheirão de fumaça que tá aqui em cima, vocês não tem noção. Queria que vocês sentissem um cheiro de fumaça, assim, ó, a minha rinite já começa a atacar. Elevado consumo de combustíveis, que nem a gente mencionou antes, né? Quanto pior a estrada, mais o risco, mais o consumo de combustível vai acontecer. Congestionamentos, tráfego intenso, olha essa loucura, poluição sonora também, eu não aguento mais ouvir barulho de caminhão e buzinaço dos os caminhoneiros tarados buzinando para minhas pernas aqui, e risco de acidentes. Eu não estava falando antes, mas quase deu, 2 caminhões quase se bateram aqui na frente, deu um buzinaço, chegaram a cantar pneu. Esse é um outro risco, tá? Beleza? Chuchu, e vale lembrar um outro ponto que é o seguinte, a partir da década de 90, especialmente com o governo Fernando Collor de Mello e depois com o FHC, a gente vai ter todo o sistema de concessão, né, das rodovias. O que seria essa concessão? Começa a ceder ao setor privado a administração e a manutenção. Olha aí, mais um tarado. Ai, tarado, me deixa, seu safado. Me liga depois. Chuchu, nossa, ele tá carregando peixe podre. Que fedor que veio agora, pela madrugada. Mas enfim. E as concessões seriam então exatamente o quê? Passa-se a administração e a manutenção das rodovias para o setor privado. Claro, para juntar dinheiro, para o setor privado juntar dinheiro para manter essa manutenção que é cara, que é outro ponto negativo, que é caro, ele vai cobrar pedágio. Então a gente vai ter pedágios. Daqui não sei se dá pra ver, mas lá no horizonte, lá no fundão, né? Não dá pra ver, mas lá no fundão tem uma praça de pedágio, né? Pra chegar aqui onde eu tô, eu paguei pedágio, pra voltar eu vou ter que pagar pedágio de novo. E aí, é um sistema de concessão que a gente vai ter. No momento que a gente começa a ter as políticas neoliberais brasileiras, né? A partir dos anos 90, as concessões fazem parte do dia a dia de todo brasileiro que anda aí pelas estradas. E isso também acaba elevando o custo do frete, também vai fazer com que esses trabalhadores da estrada, meu irmão caminhoneiro, paguem mais caro, né? Tem um frete mais caro em função do número cada vez maior e o custo mais elevado dos pedágios. Chuchu, e a gente finaliza aqui com o seguinte, dá pra gente dividir as rodovias federais em alguns grupos, tá? Que é só uma curiosidade. Tem as ferrovias, valeu. Tem as rodovias radiais, né? As radiais são aquelas que começam com 0 e depois vem o número. Então, a 016, 02, que são as radiais, as rodovias que vão sair de Brasília em direção aos extremos do Brasil. Depois a gente tem as rodovias longitudinais, né? Que é a 100 e alguma coisa, que nem essa aqui, a 101. Ela atravessa do extremo sul ao extremo norte do Brasil, né? A 100 e alguma coisa são sentido norte e sul. Depois a gente tem as transversais, que são 200 e alguma coisa, que é o sentido leste-oeste. As diagonais, que é 300 e alguma coisa, elas vão fazer um X, né? É de noroeste para sudeste e nordeste para sudoeste. E tem as BRs de ligação, que são as 400 e alguma coisa, que elas fazem a ligação entre uma rodovia e outra, entre uma rodovia e uma cidade e tal. Mas enfim, né? Por exemplo, as mais famosas, sem sombra de dúvida, são as longitudinais, norte e sul, que nem a 101 e que nem a 116. Ai, que bom silêncio.
Tá bom, chuchuzinho? Próxima vez que for pegar a estrada, lembra de mim, me liga, vamos junto. Beijo.